Olá pessoal, tudo certo? Vamos começar aqui a nossa live. Bom, faz um bom tempo já, né, que a gente não realizava algo assim do tipo. Queria agradecer aí a presença de vocês. Estou iniciando aqui para ver quem que já está online, quem que vai poder acompanhar a gente. Bom, na verdade eu queria aproveitar e agradecer a presença de vocês, agradecer a atenção que vocês já estão dedicando aqui a essa live, a esse momento. Mais uma vez fazendo aí uma live do Cadu. E é interessante que voltar aí depois de um certo tempo a fazer as lives e recomeçar numa quinta-feira é interessante, porque a princípio as lives eram lives de quinta. E é bacana que hoje é uma live do Cadu em uma quinta-feira e tenho aí uma convidada mais que especial. Eu vou deixar que ela se apresente a vocês, mas na verdade assim, além de ser uma pessoa incrível, é também uma excelente profissional na área de análise de investimentos, é também escritora, palestrante. Bom, e vou deixar aqui aproveitar que ela chegou para deixar que ela se apresente aqui. Vamos lá. Deu certo aqui o convite. Muito bom, chegando. Mais Nascimento, boa noite. Boa noite. Tudo Olá, bom, Lu? Cadu, muito boa noite. Tudo bem com você? Que alegria Tudo estar ótimo. aqui hoje. Tudo ótimo. Eu queria agradecer muito assim a sua disponibilidade, a sua atenção, porque quando eu fiz o convite, você nem pensou duas vezes, só queria saber qual seria o melhor horário. E aqui É assim. estamos para fazer, vamos fazer essa live voltada para a educação financeira, como e quando começar. E, poxa, eu estava falando um pouquinho a seu respeito, mas eu falei bem rapidinho sobre as coisas que você realiza, e eu mencionei a questão de você ser escritora, e eu acabei deixando o seu livro lá no meu quarto, mas aí se você puder mostrar depois para o pessoal. Combinado. Ah, Não tenho nenhum por aqui. Tô fora de casa hoje. Eu até tenho um ah, ali na minha bolsa, mas depois eu tenho que pegar, ah, prometo. maravilha. Não, é bom para mostrar, para fazer a divulgação. E eu queria aproveitar e parabenizar você por ter sido aí escolhida para a cadeira, né, da Associação Hispano-Brasileira de Letras, Ciências, Letras e Artes, é isso? Exatamente isso, Cadu. No fundo, Maravilha, assim, né? parabéns. Muito obrigada. Professor deixa a sala de aula, mas nunca deixa de ser professor, né? E no fundo, levar a educação financeira de diferentes formas, saindo ali da sala de aula, indo para a comunicação de uma maneira mais intensiva, faz toda a diferença, faz de fato com que a gente exerça o nosso propósito de diferentes formas. Então, eu tenho muita alegria nesse tema, né? E quando a gente fala, puxa, quando começar? Sabe aquele momento que a criança começa a te pedir, puxa, você pode comprar isso aqui para mim, né? Você pode me dar isso aqui de presente? Ela já tem uma noção que o dinheiro existe, ela já entende que é necessário ali ter uma relação de troca, né, entre dinheiro e um bem. E é nesse momento que a gente já deve começar a falar sobre educação financeira. E isso, assim, pode acontecer aos 2, aos 3 anos de idade. E a... Ixi, mexi aqui no filtro, fala sério. Por favor, fica à vontade. Né? Então, assim, e às vezes a gente entende, assim, que é algo que devesse ser demorar um pouquinho mais, aos 12, aos 13, mas não. A partir dos 2, 3 anos de idade, a gente já pode trazer esse tema para casa. É claro que com uma abordagem mais lúdica, uma abordagem mais adequada à idade da criança, mas é um tema que tem que estar presente desde sempre. E eu acredito realmente que esse é um grande presente que os pais, os educadores podem dar aí para as crianças, para que a vida no final ali, né, no momento que se tornem adultos, seja mais próspera, mais leve, mais equilibrada. Ah, maravilha. E na verdade, assim, eu concordo totalmente com você em relação
a educação financeira, assim como a educação como um todo, ela deve sim ser trabalhada com os indivíduos desde o início da sua formação. E, na verdade, assim, eu fico muitas vezes ainda pensando em quais são os fatores que prejudicam muitas vezes essa educação financeira. E, na verdade, assim, eu acredito que... Eu queria saber se você até concorda comigo. Eu acredito que um desses fatores é o fato como nós ainda muitas vezes lidamos com o dinheiro, no sentido de atribuir valores de certa forma negativos. Existe ainda uma certa cultura, e eu não sei se isso é só do brasileiro, mas nós temos uma tendência a lidar com o dinheiro de uma maneira como se ele fosse um recurso difícil de ser trabalhado e que tivesse um peso nele, um peso negativo sobre ele. Você concorda? Você acredita que isso atrapalha essa questão de trabalhar a educação financeira, principalmente desde a infância? Sim, eu acredito que acaba acontecendo com a educação financeira o mesmo que acontece na educação como um todo. Sabe aqueles pais que às vezes falam muitos palavrões em casa e depois se queixam que quando chega uma visita ou na sala de aula o filho use palavrões? Simplesmente porque não basta a gente dizer não fale essas palavras se o que ele ouve repetidamente é aquilo ali. Então, na educação financeira, todo o comportamento daquela família, daqueles pais, né, vão acabar influenciando ali na vida dos filhos. E aí, muitas vezes, nós temos ali um casal que também falou, né? Antes de casar, decidiu o nome dos filhos, a cor da parede, onde seria a lua de mel, até onde vão apertar a pasta de dente ali, se no meio ou na pontinha, mas não falaram sobre dinheiro. Não falaram e não Verdade. acordaram quem pagaria a conta de água, quem pagaria a conta de luz, o que fariam com os recursos adicionais que sobrassem. E às vezes vem ali, né, um casal que um vem de uma família de poupadores, que não queriam gastar de jeito nenhum, muito mais preocupados com o futuro, que se une às vezes a alguém que veio de uma família de gastadores, que tinha ali aquela intenção de gastar de uma forma mais urgente. E imagine como Uhum. já existe uma discordância entre o casal, e no momento que isso vai para a criança, existe um desencontro de informações. Aquilo que é falado ou que é velado, porque muitas vezes a educação financeira não é ali compartilhada e não é falada, né? Não é discutida entre os membros da família, e é meio que como se as pessoas tivessem que ir deduzindo aos poucos e com sinais diferentes do pai, da mãe, que foi uma geração que não teve educação financeira. Exatamente. Assim, existe esse distanciamento em relação, inclusive, às gerações passadas e, na verdade, assim, acaba que educação financeira, muitas vezes, ela acaba sendo reduzida simplesmente ao conhecimento do dinheiro em si, do valor em termos no caso, da nota, da moeda, de forma mais assim geral, mas muitas vezes existe um valor que não é passado, que é em relação, por exemplo, à ideia de investimento. Enxergar o dinheiro como investimento acaba sendo essencial e que muitas vezes assim essa essa característica não é transmitida para as pessoas e principalmente para os mais jovens. E Sim, como que a gente pode destacar essa questão, essa característica do dinheiro enquanto investimento? sim. Primeiro, assim, que isso também precisa ser ensinado. Você já reparou, Cadu? Você teve um cofrinho quando você era criança? Você teve ali ou uma latinha ou um Tive, formato de porquinho, normalmente, né? Olha tive. só, vamos avaliar aqui essa questão do porquinho, né? Do cofrinho no formato de porquinho. Quando a gente fala do ato de poupar para adiar o desejo de consumo, isso é muito saudável, porque a gente está ensinando ali que você não precisa gastar por impulso naquele momento, de se planejar para ter um bem. Mas olha o que acontece no todo desse processo. Primeiro que Uhum. muitas vezes são colocadas no porquinho, ali naquele cofrinho, as moedas que sobram e que são encontradas, às vezes ali, né, no console do carro, no bolso do casaco, no bolsinho da bolsa,
que está É isso esquecido e mesmo. se pega e se coloca ali. Então, isso já pode ali, né, demonstrar claramente uma falta de controle. Porque quando eu controlo meu dinheiro, quando eu dou valor a ele, quando eu entendo que eu estou trocando horas de vida por dinheiro, que todas aquelas horas exaustivas de aula, que você vai ali para a sala de aula, né, você está deixando de fazer outras coisas, ou de não fazer nada com o seu tempo para trocar por dinheiro, e a gente está trocando horas de vida. Quando eu não controlo e deixo ali jogado, eu estou desvalorizando, não é o dinheiro, é o meu trabalho, é o meu esforço para obtê-lo. Outro ponto é que já reparou que a gente tem um processo no cofrinho que é assim, né? A gente vai colocando tudo ali, aí chega no final do ano, as pessoas vão pegar aquele cofrinho, normalmente quebram ou abrem o cofrinho, e aí vão lá para o shopping fazer as compras. Quando eu era criança pequena lá em Itacoaquecetuba, meus pais me levavam lá no centro da cidade, né? No interior a gente chama o centro de cidade. A gente ia lá para a cidade para comprar um presente. Só que muitas vezes aquele valor que nós tínhamos acumulado não era suficiente para o presente que eu queria. Já aconteceu isso com você? Você acumulou o ano inteiro, mas você chega lá, não rola, porque é mais caro o presente. Aí Pois o que que é, os pais fazem? Complementam. Não, filho, isso. pode pegar isso daqui que eu completo o recurso para você. Então, o que que eu estou aprendendo? Primeiro, eu estou aprendendo um ciclo de consumo, que eu guardo e eu vou lá, gasto tudo. Escolho um brinquedo, um presente de acordo com aquilo que eu acumulei. O segundo ponto, que se não for suficiente, está tudo bem, eu me endivido. E enquanto criança, eu me endivido com os pais. Quando eu me torno um jovem adulto e vou para o mercado de trabalho, eu me endivido acessando ali o recurso do limite do cheque especial, do cartão de Uhum. crédito, aquele crediário a perder de vista. E aí a gente acaba tendo ali uma geração de jovens endividados, que quando recebem o primeiro salário tem aquela sensação, nossa, tô rico, e repetem esse ciclo, né? Vão lá e torram todo o dinheiro. Então é preciso que a gente tenha a intencionalidade, que a gente entenda ali essa questão de comportamentos, porque finanças não é só técnica, finanças não é só uma questão de entendimento de matemática, porque todo mundo sabe que é preciso gastar menos do que a gente ganha. Isso aqui a gente não precisa nem perder tempo de contar aqui. O que a gente precisa é entender o nosso coração e o nosso estômago, os nossos comportamentos do porquê é que a gente não consegue agir assim. E um outro ponto aqui importante é que como no cofrinho a gente tem ali, né, aquela questão de gastar tudo que ganha, eu até hoje não conheci nenhuma família que me disse assim, a gente abre o cofrinho e pega aquele recurso e eu abro uma conta e eu invisto esse dinheiro e eu ensino meu filho a ter um investimento. Como também não funciona, quando o pai dá um dinheirinho ali, né? Esses dias a gente teve festa junina agora recentemente, e a nossa Uhum. caçula aqui de casa foi na festa junina. E meu marido falou assim: olha, leve esse dinheiro e traga o troco. Quando você pede para trazer o troco, o que aconteceu quando ela chegou? Ela tinha comido 2 churros, 5 pastéis, 3 maçãs do amor, até o último centavo. Porque eu estou pedindo para me devolver, né? O que é diferente de ensinar a ter um orçamento, você vai ser responsável por gastar, e aquilo que não for gasto, ou que não houver necessidade de ser gasto, você vai investir olhando algo para o futuro. Você não precisa devolver para o seu pai, não precisa devolver para sua mãe, né? Então é muito importante que a gente entenda esses ciclos e que a gente seja capaz de extingui-los, né? De realmente modificar tudo isso que é feito. Maravilha. Ah, na verdade, assim, eu achei muito engraçado você falar a respeito da forma como a filha de vocês ficou assim desesperada para para poder consumir tudo que ela podia, né? Como, Rapidamente, eu não vou te devolver, eu vou comer aqui até a última maçãzinha do amor. Devolver jamais, né? isso é muito engraçado, porque é aquela coisa, né, assim, eu entendo que a criança, o jovem, eles têm muito disso, né? Durante os dias, assim, do nosso cotidiano, de segunda a sexta, eles acabam consumindo aquilo que é o básico, junto com a família ali, no caso.
de final de semana costumam consumir algo diferente, mas nem sempre é da vontade deles. Eles acabam cedendo porque, por exemplo, vai pedir uma pizza, mas ele tem que pedir um sabor que todo mundo goste. Então, quando eles veem aquela oportunidade de, eu vou consumir o quanto eu quiser, do que eu quiser, aí eles se veem como, né, como se fossem realmente milionários, eu diria. Aquela coisa de gastar Exatamente. sem pensar, né? E fora que tem que devolver, dar o retorno para outra pessoa. Quer dizer que o resultado daquela ação não Ah, será meu, será do outro. E aí, Cadu, quando a gente consegue aqui envolver as crianças no orçamento da família e ensinar o que é um orçamento, que eu planejo primeiro antes de gastar, que eu consigo falar claramente ali qual que é o objetivo enquanto família. E eu falo sempre de família, família em qualquer formato, ou pessoas que compartilham o objetivo. Quando eu coloco claramente qual é a questão, eu consigo envolver ali não somente os filhos, como os cônjuges, os parceiros, companheiros, num único objetivo. E quando todos sabem qual é o objetivo, fica muito mais fácil de se alcançar. E existem formas aí criativas, né, dinâmicas, de, por exemplo, colocar metas. E quando aquelas metas são alcançadas, a gente pode sim celebrar e comemorar, né? Por exemplo, não precisa ser comemorar gastando. Puxa, quem hoje conseguiu aqui ter aquela ideia que salvou o orçamento pode ficar sem lavar a louça, por exemplo, né? A outra pessoa lava a louça no lugar dela. A gente pode, por exemplo, combinar de verdade. fazer aquela sobremesa especial que todos gostem. E até a dinâmica da escolha da pizza, né? Fica algo assim, poxa, qual será o dia que nós, enquanto famílias, teremos aqui o delivery, ou vamos pedir uma pizza? Que dia que será? E qual será o sabor da pizza que a gente vai aqui compartilhar? Porque assim a gente consegue ter um envolvimento, ter a participação, ter um compromisso de todos que fazem parte ali daquele núcleo. Maravilha. Não, assim, são ótimas ideias realmente, e que eu acredito que valem muito mais a pena do que você realizar apenas a simples troca entre o dinheiro e aquilo que a pessoa deseja naquele momento, né? Até porque você está promovendo a integração também. Isso é muito legal. Deixa eu aproveitar e falar para o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Quem quiser fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade. A gente está acompanhando aqui o nosso chat. Aproveitar e dar aí uma boa noite para a Paula, da Polo Palestrantes, que entrou aqui agora há pouco. A gente já deu um oi para ela. O Alexandre Horta, aqui da Mais Leads, ele contou assim que o filho dele comprou a primeira bicicleta com o cofrinho. Ele tem um investimento onde eles colocam mensalmente, fazem lá o depósito, mas ainda não fizemos esse investimento pelo cofrinho. Deixa eu ver se eu entendi. Então, vocês estão investindo, mas ele está poupando. E aí eu não entendi como Acho que comprou a ele está bicicleta. fazendo, acho que ele está fazendo as duas coisas simultaneamente, Ah, né? Aí entendi. o desafio aqui, Alexandre, qual é? É de realmente passar para uma próxima fase, né? Que ao invés de ter as moedinhas ali soltas, é a gente trabalhar mesmo com o conceito de orçamento, que significa o quê? Para as crianças pequenas, para as crianças ali menores do que 12 anos, que são ansiosas, que não conseguem esperar um mês inteiro, que é muito tempo na vidinha delas, né? Trabalhar, por exemplo, com a semanada e com as crianças maiores, trabalhar com a mesada. E aí não vale, galera, a gente trabalhar assim com aquele recurso escasso. Se eu já sei que a vidinha do meu filho adolescente envolve os lanchinhos da escola, envolve uma saída, por exemplo, com os amiguinhos no final de semana, um passeio no shopping, envolve, por exemplo, ficar na escola no horário, no outro período, né, no horário da tarde, ele precisa almoçar, por exemplo, para isso, eventualmente. Eu tenho também que saber quanto isso significa, para que eu tenha uma margem ali, claro, né, que dentro do orçamento de cada família, mais uma margem excedente, para que eu possa estimular aqui que façam isso que o filho do Alexandre já está fazendo, que é investir. E o legal, Alexandre, é que a gente envolva essa criança
no processo de investimentos, que a gente explique para ela, né, o que é que está sendo feito, com qual objetivo, como os investimentos funcionam, para que ela incorpore esse comportamento no momento em que ela se tornar aí um adulto e que ela tenha renda própria. E muitas vezes, sabe, Cadu, a gente ainda insiste nas notas, nas cédulas, é claro que é importante conhecer, mas eu, por exemplo, eu não saco dinheiro do caixa eletrônico desde 2018, né? Eu não saco dinheiro, porque eu uso o Pix, eu uso o cartão de débito, eu uso o cartão de crédito e faço Legal. valer os benefícios. E se eu não ensino meu filho a ter acesso a todas essas inovações, como é que eu espero que ele saiba disso e que ele aprenda ou no momento que ele vai estudar longe de casa ou no momento que ele começa a trabalhar, né? Aí ele vai aprender a se virar ali por conta própria. Ah, bem bacana isso, porque daí ele começa a entender, inclusive, como que funciona toda essa dinâmica. Ele começa, talvez até, se já tiver uma idade para isso, ele começa a lidar com o cartão dele, da conta dele, para efetuar Exatamente. as transações. Isso é muito legal. O Alexandre... Exatamente. Acompanhar, né, a conta. Não, pode falar, desculpa. Não, não é isso, É, acompanhar, né? Ter um controle, aprender que o controle é importante. exatamente. Esse acompanhamento ele é fundamental. E, na verdade, o Alexandre ele está dizendo aqui que foi a questão que você mencionou agora há pouco, né? Que, na verdade, eles não retiram do cofrinho para poder poupar, então acaba utilizando esse investimento secundário, que talvez ele já tenha até aberto uma conta para o filho. E é assim, é engraçado. Ele falou: o meu filho tem 5 anos e tem um quadro de tarefas diárias. Aí essas tarefas é que viram moedas. É verdade, uma vez ele me contou que ele tem um quadro, cada tarefa que ele realiza de forma até espontânea, ele ganha uma determinada pontuação. Se ele tem que ter, digamos, um direcionamento do tipo, vai lá, arruma o seu quarto, ele ganha uma pontuação um pouco menor. Se ele não faz nada, a pontuação é 0. Se falam para ele fazer e ele não faz, a pontuação é negativa. Acho que é mais ou menos isso que acontece. E é bacana porque você relaciona isso, de certa forma, com a questão financeira e eu acredito que é uma maneira até dele entender aquele valor que a gente estava falando a respeito do investimento, né? O dinheiro não apenas no sentido de se utilizar para comprar coisas, mas existe Agora um eu vou ser valor. polêmica. Posso ser polêmica? Vou ser polêmica, tá? Pode, Cadu e Alexandre. Eu sou pode. terminantemente contra esse quadro de tarefas em que a gente pague um valor para as crianças. Pelo seguinte, no fundo, nós estamos falando aqui de pessoas que vivem dentro do mesmo ambiente e que elas precisam colaborar pelo fato de serem ali uma família, de compartilharem os mesmos objetivos, né? Então, quando eu, desde cedo, eu consigo fazer com que todas as pessoas daquele núcleo entendam que cozinhar, limpar a cozinha, manter o ambiente limpo e organizado, não é uma tarefa que eu precise, né, recompensá-los, que isso faz parte da formação deles enquanto adultos conscientes, enquanto futuros pais, futuros adultos independentes, né, que sejam capazes de fazer aqui uma gestão e serem suficientes para a vida deles, autônomos, independentes. Então, eu não sou favorável, sabe, que a gente remunere para isso, porque nem tudo está associado a dinheiro. A gente também está falando aqui que a gente está associando a boa convivência, a gente está criando pessoas mais responsáveis pelo ambiente que vivam. Então, isso aqui, né, eu sei que é polêmico, que eu sei que tem muita gente que faz isso, esses quadros viralizaram pela internet, mas assim, aqui em casa, o que eu sempre adoto aqui, né? Todos nós usamos, todos nós comemos, todos nós temos aqui a obrigação de compartilhar isso juntos. Mas a gente compartilha, assim, os objetivos e somos muito claros com as meninas, né? Hoje temos 2 adolescentes e eu trabalho muito forte com elas o orçamento desde sempre. E quando a gente implementa o orçamento, não é algo que vão falar assim, nossa, que bacana,
como você é legal. Não é. A primeira vez que a gente implementou o orçamento foi numa viagem, né? E o orçamento da seguinte forma, olha, o que você tem de recurso, o seu budget, né? Se estivéssemos falando de negócios aqui, é este, e o que você vai gastar vai ser abatido desse budget. Foi muito curioso, porque era uma viagem internacional, né? E assim que a gente entrou no free shop, a pequenininha já pegou o dinheiro, correu lá e escolheu Shop é uma coisa. uma caixa gigante de mini tic-tacs. Era uma caixa enorme, custava $18. E aí, assim, imediatamente a gente falou para ela, olha, tudo bem, mas isso custa 18. Se você comprar isso, vai sobrar só 82. Ah, não, mas eu não quero, porque ela tinha um objetivo de comprar uma mochila para o próximo ano letivo, né? E foi ela quem tomou a decisão de não gastar. Mas no primeiro momento é um sentimento assim, que seu filho não vai falar, nossa, que bacana, obrigada por você fazer isso. Não vai. Porque também, assim, quando é um dinheiro que é dado muito facilmente, puxa, você pode gastar que eu vou comprar, né? É muito difícil da pessoa ter a percepção do quanto ela vai ter de esforço naquilo ali. E é muito mais fácil ela comprar algo que ela não precise. Vou contar um outro caso aqui, Cadu. As meninas adoram aqui, né, materiais de escritório, canetinhas, coisas escolares, sabe? Aquelas canetinhas marca-texto lá e tudo mais. Aí viemos aqui na Liberdade, também a nossa pequenininha foi lá, elas tinham R$ 50 cada uma. E ela foi numa dessas papelarias que tem por aqui, maravilhosinhas, lindas, e encheu o cestinho de coisas. Quando a gente chegou no caixa, que ela percebeu que eu não ia pagar com o meu cartão, nem com o meu dinheiro, que era ela que teria que pagar, o que que ela fez? Ela começou a fazer uma análise crítica. Puxa, borracha, eu já tenho outra, eu não preciso dessa daqui. Colocou de ladinho. Ah, caneta, eu já tenho tantas, eu não preciso de mais essa daqui. Ah, caderno, eu já tenho tantos lá com folhas vazias. E colocou de ladinho. No final, não sobrou nada que ela quisesse. Ela entendeu que ela não precisava de nada daquilo que estava ali. E aí eu expliquei para a moça. Falei, olha, ela está num processo de educação financeira e hoje nós não levaremos nada. E ela foi lá, pegou tudo aquilo e devolveu de onde ela tinha retirado. Olha, Né? Então, assim, é um legal. processo contínuo. E como é hoje? Quando a gente faz isso, ainda hoje ela tem 14, ela devia ter, sei lá, uns 9, 10 na época. Ela hoje, as duas entram, uma tem 14 e outra 16, elas entram com o orçamentinho delas e elas já se organizam, sabe? Elas ficam com o celular, fazendo as contas, vendo o que cada uma vai escolher, porque elas entenderam que é dentro do orçamento que se deve ficar. Então é um processo contínuo que requer esforço, dedicação, né, comprometimento de todos que fazem parte daquilo ali. É bem interessante mesmo, como que, na verdade, assim, quando se fala em educação financeira, muitas vezes a gente acaba até pensando de uma maneira errada, e até essa live ela acaba até tendo essa função, que você está destacando muito, e eu estou achando muito bacana todas essas, todo esse storytelling, todas essas questões que você contou em relação à sua própria família, para mostrar que os mais jovens, as crianças, os adolescentes, eles têm realmente que trabalhar aí esse processo. Eles têm de ser realmente educados, eles têm essa questão da compreensão do uso do dinheiro, tem que ser um processo a longo prazo, porque existe realmente uma tendência, inclusive por conta dos mais jovens, de gastar sem pensar. Então essa análise crítica, ela é realmente muito boa, porque aí, na verdade, existe realmente uma tendência já entre os adultos, de haver aí um gasto, de certa forma, indiscriminado, né? A pessoa vai lá e faz todas as ações que você comentou, pega lá no cheque especial, faz empréstimo, gasta no cartão, e aí tem todas essas questões que realmente devem ser trabalhadas a longo prazo desde o início. Então, eu estou achando muito bacana essa ideia de que é um processo, não é algo que a criança ou o adolescente eles assimilam assim de prontidão. Então, é uma coisa que você tem que insistir realmente, né? E aí eu fico pensando no papel, da escola para incentivar essa educação financeira, principalmente com os mais novos.
aqueles que muitas vezes nem sabem ainda qual é o valor do dinheiro, no sentido, o valor monetário, ou seja, o que eu posso comprar com R$ 1, deixa pra lá, o que eu posso comprar com R$ 10, né? E assim por diante. Sim, é Aqui, assim, né, Cadu? Nessa aqui na minha fase época eu falava assim, aqui na dava, minha época né? a gente ainda pensava, o que eu posso comprar com R$ 1? Hoje em dia a gente já tem que pensar, o que eu Sim. posso comprar com 10? Para você ver como a gente está ficando velho, né? Quando eu fazia faculdade, o lanche, assim, o lanche, a bebida, tudo custava R$ 1, mas faz muito tempo, né? Muito tempo. Mas veja só, né? O que é legal é a gente usar os recursos lúdicos que a gente tem. E tem uma literatura que hoje ela está bastante ampla para as crianças. Tem um livro que eu gosto muito aqui, o Alexandre que está com a gente aqui, que tem uma criança pequena. Eu gosto muito do livro Crise Financeira na Floresta. Esse Olha, livro, ele traz ali, né, de uma forma lúdica, mostrando ali a interação dos bichinhos na floresta, mostrando a questão do pagamento de juros, do endividamento, do crescimento do dinheiro por meio aí do crescimento, né, dos juros compostos, da mágica dos juros compostos e do terror dos juros compostos quando a gente fala do endividamento, e numa sim, linguagem que a criança entende. Então, isso, legal. assim, é bem legal, porque a gente está adequando. Eu citei um aqui, tem outro também que eu gosto muito, que é o da formiguinha que queria ser confeiteira. Cadu sempre traz os temas de empreendedorismo, então isso também demonstra aqui, Alexandre, Bacana. como que é possível conquistar dinheiro, empreendendo, multiplicando ali os dons, né? E trazendo essa consciência. Então, no fundo, aqui é trabalhar algumas coisas, que é o conceito do dinheiro, o conceito de preservação de capital, o conceito de ter ali os dois papéis de tomador e de investidor ali no mercado financeiro, né? Aquele que empresta e aquele que é superavitário. E esse esforço a gente vai demonstrando a conquista desse dinheiro, a gente também vai demonstrando à medida que a gente envolve as crianças nas tomadas de decisão, de decisões. Quando a gente tira ali as crianças do papel passivo, que às vezes a gente eventualmente até coloca o outro, né? O cônjuge, por exemplo, num papel mais passivo, e às vezes é um grande fardo para quem é a pessoa responsável ali pelo orçamento, por não ter coragem de dizer que não dá, que não cabe no orçamento. Olha, hoje a gente não vai comer fora, porque o nosso orçamento não comporta. A gente vai lavar as roupas uma única vez, né? Por exemplo, por semana, vamos bater a máquina uma única vez para economizar energia. A gente demonstra que esforço e a gente demonstra que conquista também quando a gente vivencia a questão da sustentabilidade, da preocupação com os recursos. Isso é Então, tudo isso são legal. formas, né, que a gente tem de envolver os nossos filhos. E eu não estou falando aqui só da gente usar, por exemplo, a sustentabilidade a favor do outro. Eu vou pegar essa roupa que eu não quero mais e eu vou me desfazer para o outro. Mas às vezes também da gente entender que a gente também pode ensinar o consumo, estimular o consumo de peças de segunda mão, de utilizar aquilo que o outro não tem mais ali, né, um papel útil para aquele objeto e que para mim ainda tem. Então, tudo isso são formas aqui de demonstrarmos o valor da conquista, o valor do dinheiro, o valor do trabalho. Muito legal. Até porque você está mencionando, inclusive, ações que fazem parte de um modelo de economia que as gerações futuras eles podem, na verdade, eles até devem adotar, que é a economia circular. Então é pensar Exatamente. realmente As futuras só nesse não, né, sentido. Cadu? A gente também Ah, somos a geração do presente. com certeza, com Jovens certeza. senhores. Com certeza. Não, é que a gente sempre se preocupa com amanhã e tudo mais, mas você tem toda a razão. Se a gente começa a trabalhar com a economia circular hoje, com certeza já se torna, digamos, não uma tendência, se torna a economia para as futuras gerações. Você tem toda a razão. Tem uma pergunta aqui E, da Suzy, né? Olha, falando aqui de como lidar ah, quando a criança demonstra
essa tendência de economizar tudo ou gastar tudo. E, Quando a gente tem um orçamento, e quando eu sei, aqui no interior, a gente brinca assim, que é oncotô poncovô, né? Então é meio assim, qual é o meu objetivo e o que eu preciso fazer de esforço para alcançá-lo? Quando eu tenho isso muito claro, eu consigo aqui entender que se eu fizer aquele esforço programado, eu chegarei no meu objetivo. E o que for excedente, eu posso sim usar para o presente, usar para a realização dos meus sonhos de curto prazo. Então, quando eu consigo me organizar e planejar, eu consigo ter mais tranquilidade, inclusive para os meus gastos. Isso aparece muito, Suzy, quando a gente fala de planejamento de aposentadoria ou de utilização dos recursos nessa fase de independência financeira. Que quando eu sei que aquele esforço ali ele é suficiente para alcançar o meu objetivo, eu gasto sem culpa. E quando eu gasto sem culpa, eu consigo aproveitar muito melhor aquela experiência ou até aquele objeto, né? Aquilo que eu tanto queria, sem esse peso do fardo de não saber se aquilo vai ou não atrapalhar o meu grande objetivo, meu objetivo de longo prazo, por exemplo. maravilha. Deixa eu destacar aqui que o Fernando Iquedo entrou, está aqui acompanhando a gente. Tá aqui, Tá aqui, né? tá aqui esperando para o jantar daqui a pouco. Então pode deixar, não vou demorar muito não, pode ver. O Cristiano da a People DH, ele falou assim, passando para dizer oi para estes amigos e profissionais talentosos. Cris, Um oi muito e uma boa noite para você querido. também. Muito bom, ele faz um trabalho excelente mesmo aí com as capacitações, oficinas nas empresas. Tive aí a honra, a satisfação de acompanhá-lo em uma capacitação aqui em Taubaté, na One Subsea, faz um tempinho já, mas foi bem legal. O Cris Ele é é um uma profissional pessoa, incrível, né? isso que eu ia falar, é E uma pessoa muito sensacional, assim. sim, e também, né, Cadu, quando a gente fala de investimento em capacitação, de Sim, investimento em conhecimento, o Cris lançou recentemente um livro aqui incrível para a liderança. Quem ainda não leu, eu recomendo ótima fortemente, né? Então, dica, verdade. quando eu me preocupo, né, Cadu, em como inovar, e inovar não significa que eu preciso despender mais dinheiro, mas ter ali uma forma diferente de olhar as situações, eu também consigo, pela educação, ampliar a minha renda, trocar aqui a mentalidade de escassez por uma mentalidade de abundância, de prosperidade, para que eu consiga voar mais alto. Porque também eu tenho que tomar cuidado quando eu fico no extremo do só economizar. Quando eu só economizo, quando eu penso que eu estou ali, né, pegando todo aquele dinheiro e guardando, e eu deixo de investir naquilo que me faz crescer como pessoa, como profissional. Eu deixo aqui também de evoluir, inclusive de evoluir salarialmente, de evoluir em relação à própria renda. Então, também é importante que a gente consiga entender isso, né? Que os objetivos de curto prazo não façam com que a gente perca de vista os de longo, mas que também os objetivos de longo prazo não façam com que a gente seja míope para a realidade aqui de pertinho, a realidade curtinha, e de entender que pode fazer grande diferença para o que vem, aquilo que eu invisto em conhecimento, que eu invisto no meu autodesenvolvimento e no meu autoconhecimento. Maravilha. Assim, não tenho nem o que comentar, porque quando se fala a respeito de investimento voltado para a capacitação, para o desenvolvimento, tendo como consequência a capacidade criativa, de inovar, com certeza eu assino embaixo. Não tem nem o que discutir. Realmente é uma visão que, infelizmente, algumas empresas, alguns gestores ainda possuem de acabar associando o custo que se tem em relação às capacitações, ainda não, muitos deles ainda não veem como um investimento totalmente, assim, eles acabam achando que entra como ainda como uma despesa, porque o resultado muitas vezes não é um resultado que se vê em curto prazo, porém é toda uma questão de compreensão, uma questão da cultura da instituição também
compreender e perceber que a longo prazo eles acabam tendo benefícios. Não tem como você investir nos colaboradores e não ter um retorno. Então essa parte realmente desse investimento assim, não dá para abrir mão. Exatamente. Quando a gente consegue ter pessoas bem treinadas, pessoas capacitadas, que trabalham ali, né, buscando a melhor forma de realizar as coisas, inovando nos processos e não meramente repetindo, né, como lá naquele filme Tempos Modernos, né, você só aperte o parafuso e chega e basta. A gente consegue sim ter reflexos muito fortes nas questões orçamentárias, porque a gente está ali treinando e capacitando as pessoas que estão diretamente envolvidas no processo, atendendo os clientes, cuidando ali daquilo que é mais precioso muitas vezes para a empresa, né? Que garante ali o futuro, que garante a perpetuidade do negócio. Então, quando nós falamos nisso, às vezes a gente também tem que ser capaz, né, de olhar os demonstrativos contábeis, e eu gosto muito do fluxo de caixa, né? Eu sou apaixonada pelo fluxo de caixa, muito mais do que pelo DRE ou pelo balanço patrimonial, né? Eu gosto muito de quando eu olho isso, quando eu consigo projetar, é muito nítido quando a gente consegue ter um time que trabalha com mais eficiência e eficácia, o quanto a gente tem ali uma melhora nos números e o quanto a empresa consegue evoluir em relação aos próprios negócios. Isso é muito legal, muito bacana. A pena que uma hora dessas a gente tem que marcar uma live para você contar assim como foi a sua jornada, porque você fala dos números com uma facilidade que eu acho muito bacana, como você encontrou realmente o seu caminho, a sua maneira, o seu discurso de falar sobre esse assunto, viu? É muito bacana. É por isso que as pessoas gostam tanto de ouvir você falando a respeito de finanças, dinheiro, a parte financeira, economia, de um modo geral, porque acaba sendo fácil Cadu, compreender. e eu penso que o grande ponto é que precisa ser fácil a compreensão, né? Eu trabalhei muitos Com anos no certeza. mercado financeiro, e eu sou do interior aí, né? Sou de São José dos Campos, atendi sempre, durante muito tempo, o Vale do Paraíba, a região do Alto Tietê. E o que acaba acontecendo? Todas as vezes, quando no banco eu tinha que visitar um cliente trazendo alguém mais técnico, eu brinco que era quando eu trazia alguém do Olimpo, que a galera lá, né, os Faria Limers, a galera ali da Vila Olímpia, que precisam descer para o mundo dos mortais, Uhum. eu percebia que muitas vezes a linguagem, a forma de trazer os termos em inglês, né, para fecharmos esse deal, vamos avaliar o budget, né, aquelas questões que ali, assim, eu percebia que muitas vezes havia um desconforto muito forte. E isso acabava atrapalhando a comunicação, porque a comunicação ela só acontece quando as duas partes conseguem se compreender, né? E não adianta, porque quando você não consegue se fazer entender, a culpa não está no outro. Mas isso acabava assim separando nós, deuses do Olimpo, dos meros mortais. Então eu penso que essa linguagem que seja simples, que seja fácil, que seja ali, né, aplicável acima de tudo, é fundamental para que a gente consiga mesmo transformar esse país por meio da educação financeira, porque quando eu consigo fazer isso, a gente de fato está liberando espaço no próprio HD, a gente está liberando espaço da nossa vida para fazer aquilo que realmente importa, o nosso propósito, porque a gente não veio ao mundo, né, para pagar boleto e tentar emagrecer, né? A gente veio para mais coisas. Isso com certeza. E eu ia até te mostrar uma almofada que eu tenho aqui, não sei se vai refletir. Aí, ó. Que tá espelhado. Tá A escrito: vida não é só pagar boleto. a vida não é só para pagar boleto. E, Concordo com você e, também e quando nisso. eu falo aquilo, né? Quando eu sei onde eu estou e para onde eu quero ir, eu não me perco no meio do caminho. Exatamente. Porque às vezes, por se perder no caminho, a gente acaba entrando naquela rodinha dos ratos. Puxa, eu preciso trabalhar demais para pagar todos os boletos. E aí, porque eu trabalho demais, eu acho que eu mereço muitas coisas.
que farão Uhum. com que eu me divide, que eu vou ter que trabalhar mais para pagar tudo aquilo, e eu esqueço por que é que eu estou efetivamente trocando a minha vida por horas de trabalho, qual que é o meu real interesse, quais as pessoas que são caras para mim, da minha família, dos meus valores, dos meus propósitos. Então a gente não pode desassociar, né? O que é ali o meu grande objetivo, qual é o meu foco, daquilo que meramente são números, boletos, contas, né? A gente não guarda dinheiro, a gente não investe para ver os zeros aumentando na conta. A gente tem sempre que lembrar, né, o que é que nos tira o sono, o que é que nos inspira e nos faz sonhar, e que façam que a gente veja graça nesse processo e nos mova nesse processo de finanças. Com certeza. E na verdade é o que você diz, né? É ao mesmo tempo que a pessoa acha que vai demorar para ter um retorno, ela tem que pensar que não adianta trocar o seu dinheiro, que ao mesmo tempo corresponde ao tempo que a pessoa acabou utilizando num determinado trabalho, isso sem contar o esforço, tudo isso não pode ser gasto em pequenos prazeres. A ideia é realmente de você investir em algo maior, pensar em algo que possa lhe trazer um benefício bem mais significativo do que aquelas pequenas coisas que vão acumulando e gerando grandes dívidas, grandes contas, né? Exatamente. Você sabe que Harvard tem um estudo muito legal sobre finanças e felicidade, que Ah, demonstra que bacana. claramente, né, que quando às vezes as pessoas compram um objeto em busca da felicidade, daquele sentimento prazeroso, que é muito efêmero e muito rápido. Aquela sensação que te é trazida ali no momento, por exemplo, de aquisição de um bem, ela passa de forma muito rápida, que é diferente de quando nós temos uma experiência, por exemplo, quando vivenciamos algo que traz uma experiência diferenciada para a nossa vida. Então também existe ali aquele filtro, né, de nos perguntarmos, poxa, isso aqui realmente vai me trazer felicidade? E quando a gente hesita, ou quando a resposta é não, não gaste o seu dinheiro com aquilo. Porque quando a resposta for sim, isso vai me trazer a felicidade, e aí eu avalio aqui do outro lado, isso cabe no meu orçamento, então eu também vou gastar sem culpa, sem medo, sem peso, e eu vou aproveitar muito mais aquilo ali, né? E eu sempre falo isso nas minhas mentorias, sempre trago isso aqui, né, nas palestras, porque é um ponto que não pode ser esquecido, que a gente precisa se questionar o porquê que aquilo está sendo feito e não perder de vista o nosso real objetivo de vida, não é o objetivo da planilha não financeira, é o objetivo de vida. Maravilha. Lu, na verdade, assim, eu queria meio que, até para não abusar muito do seu tempo, poxa, porque eu sei que a gente tem vários assuntos para serem discutidos, mas aí a gente programa uma próxima live daqui a alguns meses. Combinado. Mas, assim, para meio que ir finalizando, eu queria que você deixasse aí, digamos, algumas dicas, pensando no pessoal adulto, né? Aqueles que, infelizmente, não tiveram educação financeira na infância, na adolescência, e aí chegam agora à vida adulta e muitas vezes ou eles acabam contraindo dívidas por conta desse ciclo que você acabou de mencionar, ou eles têm lá o seu dinheiro, mas a única coisa que eles sabem fazer com o dinheiro é ou deixar na conta, ou deixar ali na poupança, porque pelo menos está rendendo um pouquinho. Aquela pessoa que ainda nem começou a investir, qual seria o primeiro passo para essa pessoa mudar aí, dar realmente uma virada nessa questão financeira e começar a investir e colher mais benefícios, até mesmo pensando na questão da renda passiva, né? Sim, Cadu, a primeira coisa é não deixar que o fato de nós não termos aprendido, de não termos visto isso lá nos bancos da escola, nos defina e que a gente pode sim começar hoje, com a idade que você tiver, do ponto que você estiver. E não dá para esperar, né, o final de ano, o Natal, o Uhum. Carnaval, a Páscoa. É hoje com o que a gente tem. Um erro muito comum é achar que a gente precisa ter muito para começar a investir ou esperar que aquele conhecimento
todo técnico do Warren Buffett, ou aquela planilha da NASA, sabe? Que a gente leva ali 45 dias para aprender a usar, e quando a pessoa aprende a usar, ela desiste. Então, é entender que, assim, a gente pode começar hoje com aquilo que a gente tem. Hoje a gente fala de investimentos a partir de R$ 1. Então, assim, tem investimentos que custam a partir de R$ 1. A gente tem cotas de fundos imobiliários que custam ali a partir de R$ 10. A gente tem investimentos em tesouro a partir de R$ 10. Então, a gente está falando de valores pequenininhos, possíveis para você que está aqui com a gente hoje. E o medo, ele é paralisante. Então, muitas vezes o medo e a espera de obter aquele conhecimento absurdo, né? Ele não passa, porque por mais que a gente se dedique a aprender, né? Cadu, eu acho que eu me identifico muito com você, né, Cadu? Eu estudo desde sempre, sei lá há quantos anos, acho que nunca dá para parar. E a cada desenvolvimento que eu faço, eu aprendo algo novo. Isso também acontece com finanças. Todos os dias existem coisas novas que passam a fazer parte da nossa vida. Então, existem possibilidades simples e viáveis que aquele maior medo que a gente tem, puxa, eu vou colocar o meu dinheiro ali, ele vai sumir, eles não vão, esse medo não vai se realizar, exceto se você quiser muito, ou ali tentar, né, olhar aquelas coisas que não fazem sentido, ter aquele olhão, aquela ganância, eu vou colocar aqui que vai render 10% de juros ao mês, a gente consegue seguir por um caminho bastante viável. E a outra dica que eu dou é que a gente encare as questões de frente. Porque quando eu não quero olhar para a situação, eu sei que eu estou ali com uma possibilidade grande de entrar no limite do cheque especial. E eu não quero olhar aquela situação, eu não estou resolvendo. Pelo contrário, eu estou piorando aquele cenário. Que é como quando a gente quer fazer um regime, né? Quando a gente quer fazer dieta, e a gente se recusa a se pesar. Não quero pesar, não quero nem ver. O nem ver não vai ajudar no meu processo, ele vai me atrapalhar. Então, também ter a coragem de olhar e encarar a própria realidade de frente, com protagonismo, entender que isso não depende do governo atual, isso não depende da galera lá de Brasília, isso não depende lá do Sol em Mercúrio, de Marte retrógrado, né? Isso depende de você, do seu protagonismo, da sua iniciativa, né, da sua vontade de fazer a coisa acontecer de fato. Perfeito, perfeito. Você destacou aí essa questão da responsabilidade que muitos acabam deixando de lado, acabam tentando ignorar, mas no fim das contas, sem fazer trocadilho, a gente acaba sendo aí o único que vai ter de resolver tudo isso e que a gente não deixe se tornar aí uma grande bola de neve, que a gente não consiga depois solucionar, que a gente leve tempo demais, esforço demais para encontrar uma solução. Exatamente. Quanto antes a gente começar, a gente acaba tendo ali, né, o tempo a nosso favor. Então, quanto mais rápido você começar, mais você terá o tempo como aliado. O segundo ponto é consistência e recorrência, que é muito mesmo, não é sobre aquilo que eu faço uma vez na vida e outra na morte, mas é aquilo que eu faço todos os dias de forma repetida. Então, é o fato de constantemente eu avaliar as minhas despesas, eu avaliar se aquilo ali segue fazendo sentido para mim, especialmente quando a gente fala de custos recorrentes, de despesas recorrentes, aqueles compromissos que a gente coloca ali no nosso cartão de crédito, no débito automático, e que a gente nunca mais para olhar se aquele app continua fazendo sentido, se a assinatura ali daquele portal ainda é necessária, se não existe um outro pacote de internet que seja mais barato do que o meu atual. E vejam, né? Eu faço isso, gente, de forma recorrente há muito tempo. E todas as vezes eu me surpreendo. Eu fiz esse processo agora, recentemente, tem 2 meses, e eu fiquei chocada, porque quando eu entrei ali na minha operadora de telefonia, né, no meu provedor de internet, existia um pacote com a mesma velocidade do que eu tinha, e que cobrava 40% menos do valor.
Então perceba que se eu não assumo a responsabilidade de passar esse pente fino constantemente, de questionar, ninguém fará isso para mim, né? Eu não posso esperar que a operadora venha e fale, Lu, deixa eu te contar uma coisa, eu vou reduzir seu preço em 40%, né? Então tem muitas coisas que Não, dependem de nós mesmos. verdade, com certeza. E assim, essa dica final de assumir a responsabilidade, inclusive com relação a essa vigilância frequente diante das dívidas, acaba sendo muito valiosa. Eu acredito que se a pessoa assumir, de repente, esse hábito, ela já vai conseguir economizar uma quantia bem bacana. As pequenas diferenças, né, vai somando e consegue fazer aí no final do mês assim, acaba poupando aí, reservando um valor bem significativo, né? Com certeza. E aí, quando eu invisto bem esse recurso, eu consigo ter uma taxa de juros mais favorável, eu tenho a consistência e a recorrência, eu tenho o tempo a meu favor, eu terei que trabalhar menos. É indiscutível isso. Eu vou ter que dedicar menos horas de vida àquele objetivo, ou eu vou ter um resultado muito melhor, muito maior, né? E eu vou conseguir ali ter mais dignidade de repente lá na frente, eu vou conseguir ser livre para deixar aquele emprego que eu detesto, aquele chefe chato, ou aquele relacionamento pessoal abusivo, né? Eu vou ter o direito readquirido de ir e vir como eu quiser, quando eu quiser, de acordo com os meus próprios objetivos e interesses. Perfeito. E olha só, né? A gente passaria uma outra live só analisando os aspectos que estão relacionados ao financeiro, que você acabou de mencionar aí de forma bem rápida, mas se a gente parar para pensar, a pessoa resolvendo o lado financeiro dela, ela acaba solucionando várias outras coisas também, né? É bem Com interessante. toda certeza. Mas eu queria aproveitar e agradecer, viu, Lu? Eu não vou mais abusar, não. Vou lá dar Então, daqui a pouco aí. jantar da família. Então, daqui a pouco o pessoal vai brigar comigo aqui. A galera tá com Mas olha, fome. pois é, o José Carlos Ribeiro ele disse que muito legal, os assuntos foram muito relevantes para todos aqui na live. Eu queria agradecer aí a opinião dele, José Carlos Ribeiro Gonçalves. Que E, legal. e, Obrigada, José Carlos. e aproveitar e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. O livro está muito longe, você consegue pegar ele aí? Consigo, me dá um minuto. Consegue? Claro! Deixa eu aproveitar aqui, viu, gente, e agradecer vocês que ficaram até agora com a gente e puderam fazer aí as suas perguntas, os seus comentários. Estava Aqui. agradecendo aqui, viu, aproveitando. Ai, que Ai, ó, bacana. agora sim. Aqui, Vida Financeira, Descomplicando, Economizando e Investindo, é um livro da editora Loyola. Ele está lá na Amazon, está no Marketplace da Loyola. Lá na minha bio tem lá o Linktree que leva para o livro, né? É um livro bem acessível, Cadu. O preço deles de venda são R$ 22, é um preço bem baratinho, é uma linguagem bem simples. E depois aí vocês me contem o que acharam. E além de tudo isso, um conteúdo super relevante, super importante para a gente que quer saber mais a respeito da educação financeira como um todo e aprender mais assim a realmente conquistar essa liberdade que a Lu a todo momento falou para a gente aqui, né? Principalmente na vida adulta, essa liberdade é cada vez mais valiosa. E Com aí, certeza. aproveitando que agora você está aqui com a gente, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua atenção, a sua generosidade em poder trazer aí conteúdos super relevantes e agradecer também a atenção do pessoal que está aqui com a gente, pessoal super participativo, mandaram aí comentários, perguntas, e se alguém tiver também de repente alguma dúvida e quiser depois mandar para a Lu também, fique à vontade, que às vezes não dá tempo de mandar aqui durante a live, e eu vou deixar essa live gravada, e vocês poderão assistir aí num outro momento, e quem sabe daqui a alguns meses a gente marca uma próxima conversa, né? Para discutir Combinado, outros assuntos aí. Cadu. Vocês Será um viram que ela tem... prazer, viu? Obrigado, que vocês viram que ela tem conteúdo assim para umas 10 lives seguidas.
Eu tenho bastante coisa lá no meu canal do YouTube também, que é a Maravilha. Luciane Quedo. Vamos falar sobre dinheiro, então também tem bastante coisa legal lá. Cadu, muito obrigada mais uma vez, sempre um prazer conversar Maravilha. contigo. Sigo te esperando para o café em São José Vamos combinar, pode deixar. a Eu gente se prometo que a vê gente vai. combinado, a Prometo gente que a gente vai, se vê em prometo que a gente breve. vai tomar um café. E, pessoal, não se esqueçam, deem uma olhada lá no link para comprar o livro e também deem uma olhada no canal da Lu no YouTube, viu? Vale muito a pena. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que Tudo de bom. agradeço, Boa Cadu. noite para Ai, meu você e Deus, para sua olha família. aqui, amigo, o Zé Antônio. Abraço, Zé Antônio, beijo. Foi meu colega de mercado financeiro lá de Ferraz de Vasconcelos e Poá. Beijo, Zé. Legal. Fala para ele, agora fica para a próxima live, as Vai ter que flores. entrar na próxima. Acabou, Zé. Ó, vou cortar para você não contar nada. Um beijo, gente. Tchau, Tchau, Lu, tudo de bom. tchau. Para você Boa também. noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.